E aí pessoal, vamos fazer aqui mais uma gravação, dessa vez já partindo para a instalação do Zabbix. E eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou fazer com as três distribuições Linux principais que eu mexo, que eu conheço. E eu vou começar pelo CentOS. Bom, uma coisa que eu quero mostrar primeiramente aqui para vocês é onde fica o repositório do Zabbix. É esse site aqui, ó, repo.zabbix.com. Lá você consegue ir navegando aí pelas pastas, né? E aí você tem acesso a todos os arquivos aí, esse é o repositório oficial, certo? Então por aqui, no meu caso, eu vou baixar esse aqui, ó, que eu vou usar hoje, é esse, o Zabbix Release 3.4. E também outra coisa é que aqui no próprio site oficial, na documentação oficial, tem como é que faz a instalação. Essa parte aqui é a do CentOS. Isso é uma instalação via pacote. Aqui também tem a instalação via código-fonte. Eu vou fazer via pacote. Bom, aqui também tem uma página legal sobre pré-requisitos de sistema. Fala mais ou menos quantos hosts monitorados, quanto você tem que ter aí de recurso. É bom sempre olhar também a quantidade de itens, né? Não só a quantidade de hosts, mas aqui está bem explicado. Aqui tem as plataformas suportadas. É sempre bom a gente lembrar que no Windows ele só funciona o agente, certo? Ele não tem proxy, não tem server para o Windows. Aqui tem algumas coisas sobre software, quais são as versões suportadas. Aqui tem uma nota falando que a versão do PHP 7 não é suportada, porém eu já fiz a instalação, então comigo pelo menos funcionou, certo? Talvez não ficou a melhor coisa do mundo, mas comigo funcionou. O que acontece? Vamos lá então, eu estou acessando o meu servidor CentOS via SSH, porque é a forma que eu gosto mais de trabalhar. E vamos começar com a instalação em si. Esse servidor aqui, ele não tem o servidor LAMP instalado, então eu vou fazer uma instalação rápida. Eu já instalei o HTTPD, é só você usar o comando install HTTPD. Depois eu vou colocar isso tudo por escrito lá no site, entendeu? Então não precisa pausar o vídeo e digitar na mão. Depois, se quiser, é só copiar e colar. No caso, eu já fiz a instalação, então ele fala que eu já estou na última versão, certo? O que acontece? Eu tenho que dar o comando agora para subir o serviço. Então o comando para subir o serviço é esse, certo? No meu caso ele já está até rodando. E aí, se você abrir um navegador e digitar o endereço 192.68.100.7, ele tem que aparecer essa tela. Porém, não vai aparecer para você. Por quê? Porque o CentOS ele vem com a configuração de firewall. Então, essa configuração é um assunto um pouco mais extenso, é para uma outra aula. Então, eu vou passar para vocês só o comando para desativar o firewall, que é o systemctl stop firewall.d.service. É esse o comando. Você pode fazer aí que ele vai desativar e você vai conseguir acessar normalmente de outro computador, entendeu? Quando você for acessar vai dar certo. E aí, não é aconselhável, mas se você quiser parar ele para sempre, é o systemctl disable firewall D. Assim ele vai ficar desativado para sempre. Eu não aconselho fazer isso. Tem uma forma de trabalhar, de gerenciar esse firewall.d que é o ideal. Se você pesquisar na internet você vai conseguir achar. Eu achei alguns tutoriais. Então é a forma mais correta de fazer. Porém, para o nosso estudo aqui, se você quiser deixar assim, por enquanto, só para você fazer o teste, tranquilo, por enquanto não tem problema. Então, com o HTTP funcionando, como a gente testou, você pode usar o comando, esse comando aqui, ó, systemctl enable httpd.service, ele vai deixar o serviço rodando junto com
o boot do sistema. Se por acaso o servidor desligar e ligar novamente, o HTTPD já vai voltar. A outra coisa que a gente precisa instalar é o banco de dados, que é o servidor LAMP. É exatamente isso. O L é Linux, que no caso é o nosso CentOS. O A é o Apache, que é o HTTPD. E o M é o MySQL, ou no nosso caso o MariaDB, que é uma substituição do MySQL em algumas distribuições Linux. Tem algumas distribuições que já vêm com MariaDB por padrão. Então a gente usa o comando yum install mariadb-server MariaDB para instalar os dois já de uma vez, certo? Ele está buscando, pergunta se eu tenho certeza. Aperto o Y e ele vai começar a baixar, posteriormente a fazer a instalação do MariaDB. Eu tô pegando aqui tudo da internet, tá? Eu vou depois citar onde eu peguei cada um desse material para fazer essas instalações. Eu vou citar lá no site, no corpo do site. Esse, por exemplo, do MariaDB eu tô pegando no Vivo Linux, que é um site aí bem conhecido da galera, uma comunidade, né? Então, eu tô fazendo tudo de primeira. Se por acaso der alguma coisa errada, é bom que a gente já vê qual é o erro e já faz corretamente. Uma coisa que eu tava fazendo e eu fui testar e deu errado foi essa do FireOD, mas eu não tava gravando. Então agora eu tô gravando, e se acontecer alguma coisa desse tipo de novo, eu vou procurar a solução na hora e vou fazer funcionar. E é bom que assim vocês também ficam sabendo como é que faz para funcionar. Aí aqui a gente tem que criar agora uma senha para o usuário root do banco de dados, não para o meu usuário root do sistema. É o usuário root do banco de dados, mas que é secure_installation. Agora está pedindo a senha do root para o MariaDB. Você pode colocar uma senha. Eu vou colocar aqui uma senha boba. Vou colocar Zabbix123. Tá dando um erro aqui porque eu instalei o MariaDB, mas eu não startei o serviço. Systemctl start MariaDB. Tá vendo? Por isso que é bom. Systemctl start MariaDB. Por isso que é bom a gente fazer as coisas do jeito certo, né? Senão não funciona mesmo. Beleza? Beleza. A gente vai aqui de novo dar o comando. Eu vou colocar Zabbix123. Na verdade ele está perguntando primeiro qual é o password que está agora no momento, é nenhum, então eu só aperto Enter. Aí ele pergunta para eu fazer um password de administrator, do root, que é o root do banco de dados, não o root do Linux, certo? E aí agora ele pergunta um novo password. Eu vou colocar Zabbix123 e vou confirmar Zabbix123, certo? Remove anonymous user, eu vou colocar assim para não. Aí ele está perguntando se você quer fazer o login do root remotamente. Eu vou colocar não. Isso aqui é bom ter caso você deixe o seu banco de dados separado do servidor, mas no caso a gente vai criar um usuário exclusivo para os Zabbix também, então não tem necessidade. Bom, aí você vê aí de acordo com a sua realidade, mas eu vou deixar para... Na verdade ele está perguntando se eu quero desabilitar, então eu vou desabilitar. Ele perguntou se eu quero remover uma database que já vem com MariaDB chamada de teste. Então, vou colocar que sim. Agora ele está perguntando se eu quero fazer o reload da tabela de privilégio, que é toda essa configuração que eu fiz aqui. Ele vai dar um reload e vai ler essas configurações. Beleza, deu certo. É isso aí, MariaDB está lá. Depois eu vou colocar
qual é o coisa que eu segui, certo? E de novo, pra gente, se você quiser deixar ele para ligar junto com o boot do sistema, o comando é o systemctl enable mariadb.service. Dessa forma ele faz o link lá no arquivo, onde carrega tudo na hora que começa o sistema, certo? Bom, beleza. Agora falta a instalação do PHP, que é a parte do LAMP. Nós já instalou o L é o Linux, o A é o Apache, o M o MariaDB no caso, e e agora vai ser o PHP. Bom, vamos lá. E um install php traço MySQL, certo. Yes. No caso agora eu preciso dar um restart no servidor do Apache. Beleza. Bom, tranquilo. Por enquanto esse é o básico. Se aconteceu algum erro, alguma coisa errada que a gente fez durante a instalação, a gente vai fazer o debug na hora, para vocês saberem do que a gente tá, para vocês também terem essa ajuda aí na hora, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, ó, que é o que eu vou baixar. Eu clico o botão direito e coloco copiar endereço do link, certo? Então eu vou vir aqui e vou instalar agora os Zabbix em si, né? Agora que o nosso servidor LAMP já está funcionando. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar o comando rpm-ivh. Por quê? Porque eu vou baixar esse arquivo do repositório, entendeu? Eu coloco rpm-ivh e o link do arquivo que eu quero baixar. No caso é esse que eu copiei, que é o Zabbix 3.4. Beleza, baixou, instalou. Agora a gente vai colocar... O que ele está fazendo nesse arquivo? Ele está adicionando alguns repositórios oficiais do Zabbix ao repositório do CentOS. Então se eu vim aqui dar um install Zabbix server MySQL Zabbix web MySQL Zabbix agente, eu já vou conseguir enxergar esses pacotes e ele já vai baixar esses pacotes. Você vê que eu coloco eu instalo o MariaDB, mas eu estou usando o MySQL porque realmente é um substituto, então não tem diferença. Baixar, sim. E aqui ele já vai baixar várias dependências aí junto com... Às vezes acontece, em algumas instalações que eu já fiz, de vir uma ou outra dependência faltando, mas é bem fácil de resolver isso. É só você dar um CArch, se for esse caso. Se for no Ubuntu é o apt CArch, e coloca um pedaço do nome da dependência que está faltando e você vai achar o nome correto dela e consegue instalar normalmente através do install do apt install. Isso aí é bem tranquilo de fazer, tá? Bom, o próximo passo agora é a gente configurar o MariaDB.
para ele receber os dados do Zabbix, certo? Então eu dou um MySQL menos o root. No caso eu tenho que colocar o menos P, porque ele vai me perguntar a senha. Menos U é o usuário, root, menos P. Aí, como eu deixei a senha em branco, ele me pergunta agora. Então eu vou colocar o Zabbix 123, que foi o que eu coloquei. Aí eu entro aqui, beleza. Agora eu preciso, primeiramente, criar uma database chamada Zabbix, que é onde vai ficar aí as nossas informações, certo? Então o comando é esse aqui, create database Zabbix character set utf8 collate utf8 underline bin. Não pode esquecer do ponto e vírgula na frente, porque o ponto e vírgula caracteriza que o comando teve fim ali naquele underline bin. Beleza. Agora a gente vai dar o comando, que eu já vou explicar também, que é o seguinte: ele está dando todos os privilégios para o usuário na database Zabbix. Esse primeiro Zabbix aqui é o usuário, é a database Zabbix. Para o usuário Zabbix, ou seja, já vai criar um usuário Zabbix, e esse identified by é a senha. Então aqui é Zabbix 123, certo? Beleza. No final das contas, você pode dar um quit, sei lá como é que fala. No meu tempo de jogar videogame era quit. E aí você vai sair do MariaDB. Agora o que acontece? Você vai entrar numa pasta onde tem os arquivos, alguns arquivos do Zabbix, certo? Que é aqui, ó. Vai estar Por quê? Porque aqui dentro tem uma, aliás, não é aqui não, é share./doc Zabbix server, porque aqui dentro tem uma espécie de um script para popular as tabelas do Zabbix. Ele vai criar todas as tabelas que o Zabbix usa para funcionar. Aí aqui dentro, estando já dentro desse local aqui, eu vou dar esse seguinte comando, que ele vai rodar esse script para criar e popular as tabelas que o Zabbix usa através do MySQL, o usuário root, no banco de dados que a gente criou, que é esse Zabbix. No caso, ele tem aquele esquema que eu pus a senha, né? Então a gente tem que pôr o menos P aqui. Aí ele vai pedir a senha do root. Então agora ele vai parar um pouquinho aí, vai fazer essa criação dessas tabelas. E aí, porque as tabelas que o Zabbix usa para coletar as informações e deixar salvo lá. Se tudo correu bem, se eu fiz tudo certo, se eu acertei de primeira, se eu vier aqui digitar 192.168.100.7/Zabbix, tem que aparecer alguma coisa. Porém, não apareceu. Certo? Eu tenho uma coisa que eu esqueci. É o systemctl restart. Sempre tem que dar um restart no Apache httpd. Vamos ver se é isso mesmo. Tomara que seja, né? Aí, garoto. Seguinte, welcome to Zabbix 3.4, certo? Beleza. Aqui, ó, tem um checklist que você tem que cumprir todas essas etapas para funcionar. Uma coisa que a gente não fez foi entrar lá no .conf do PHP e colocar o nosso time zone. Realmente a gente esqueceu disso, né? Então o que a gente tem que fazer agora? Vou ter que achar onde está esse arquivo, que se não me engano está dentro do /etc httpd conf.d
Vamos ver se está aqui, zabbix.conf. Isso mesmo. Tá vendo aqui, ó, que ele vem comentado Time Europe Riga. Esse Time Europe Riga aqui é o lugar onde o fuso horário oficial da onde fica a Zabixia, que é na Letônia. Então a gente tem que trocar aqui para nós. No meu caso é São Paulo. Se você está no horário de Brasília, certo? Se você está no horário de Brasília, então o seu também é esse aqui, América São Paulo. Aqui, como a gente instalou, tá vendo que aqui em cima é bom a gente ficar ligado, que é o mod PHP 5. Se a gente tivesse o 7 instalado também, o que ia acontecer? Ia ter ia ter essa seção aqui para o 5, embaixo ia ter essa mesma seção para o 7. Ou se fosse só o 7, ia estar só o 7. Então você tem que ir no certo, no que você está usando. Se tiver 2, no caso, sei lá. Já aconteceu isso comigo, por isso que eu tô falando. Então, beleza. A gente vai fazer o restart dos serviços. Start HTTPD. E o restart também no MariaDB. Só por garantia. Certo? Certo. Espera aí que ele tá voltando. Aí voltou. A gente vem aqui nos pré-requisitos, volta aqui uma tela e vem de novo. Ele vai aparecer aqui, ó, América São Paulo, ok. Tudo isso aqui tem que estar ok. Igual já aconteceu comigo desse, por exemplo, esse libxml, XML Writer e XML Reader não tá instalado junto com o PHP. Daí você tem que ir lá pesquisar, você vai pesquisar yum-search ou apt-search por esse nome aqui, vai aparecer lá php-libxml. Daí você instala ele, dá o reset no serviço e volta aqui. Geralmente funciona. É os que mais acontece. Então, se por acaso tiver uma opção, outra opção lá do PHP comentada, que no caso era essa, mas se alguma dessas aqui tiver comentada também, ele pode dar o erro. Aí você tem que voltar lá, descomentar e colocar o valor requerido. Ou se não, se por exemplo aqui tiver sei lá, 64 e o Zabbix requer no mínimo o 128 aqui, ele também vai dar o erro. Você tem que voltar lá naquele arquivo de .conf que a gente configurou e vir aqui ir lá e alterar e dar o restart de novo no serviço. Enquanto não tiver todos os ok aqui, você não vai conseguir trabalhar bem com seus Zabbix. Então, eu acho que não tem passo para frente, na verdade. Bom, não lembro. Agora, vamos para o próximo passo. O que ele está perguntando? Qual é o tipo de database que eu estou usando? MySQL, MariaDB, MySQL é a mesma coisa. Onde que está o meu banco de dados? Está no meu localhost. Se por acaso eu fizer a instalação do Zabbix Server num servidor separado, aqui eu colocaria qual que é o servidor, o IP ou o nome dele, certo? E qual é a porta que ela está escutando. Aqui no caso a gente deixa 0 porque está aqui nesse mesmo local. O nome da database foi aquele nome que a gente criou. O nome da database aqui naquele arquivo. Quer ver? Deixa eu lembrar aquele comando para vocês. O nome da database que a gente criou é esse nome aqui, ó. Esse nome aqui, ó. Tem que estar igual. Então é aquele nome. O usuário é esse aqui. Esse aqui é o usuário, certo? E a senha, que é Zabbix123. Que eu coloquei igual. Podia ter deixado Zabbix, mas eu coloquei igual. Agora ele está perguntando o IP do Zabbix Server, que é esse mesmo, entendeu? É esse mesmo servidor que a gente está acessando. Porque você pode instalar também o servidor PHP separado. Você pode ter 3 servidores separados, um só para o banco de dados, um só para o front-end aqui, o web, e um só para o server.
Então, como tá os três no mesmo lugar, a gente vai usar localhost também. Vai deixar tudo padrão aqui. Dá um next. Ele dá um sumário aqui para você ver se está tudo ok. Finish. Beleza. O nosso zabbix.conf já está criado. Eu dou um finish aqui. Ele vai entrar com o username padrão é admin e a senha padrão é zabbix. Já está instalado o nosso servidor no CentOS 7. Ele está falando que o Zabbix Server não está rodando. Foi porque a gente esqueceu de dar um comando básico, que é o comando para subir o Zabbix, né? Bom, então vamos fazer o seguinte. A gente tem que iniciar o servidor. Eu esqueci dessa parte, galera. Systemctl start Zabbix tá server. Opa. Ele tá falando que não conseguiu subir porque alguma configuração de limite lá daqueles .conf já foi excedida. Então aqui tem eu tenho aqui algumas coisas que a gente altera. Que é o seguinte. Eu tenho uma outra. A gente tem que editar, na verdade, algumas configurações que eu não editei ainda. Bom, mas é bom que daí é que vocês veem por que é o erro. No caso, eu vou /etc Zabbix server.conf. Em dbhost é aquilo lá que a gente já colocou, que é o localhost. Na verdade aqui é só aquelas configurações que a gente já fez. Localhost, tá vendo? dbhost é o localhost, que é o padrão. dbname, o nome da nossa database é Zabbix mesmo. O usuário que acessa é o Zabbix e a senha ela fica aqui também, dbpassword, que é aquela Zabbix 123. É sempre bom a gente ter cuidado com a senha que a gente vai usar no banco de dados, porque se a gente precisar colocar algum, como é que eu explico? Se a gente precisar colocar fazer por exemplo um script de dump do banco de dados, alguma coisa desse tipo, dependendo do caractere que a gente usa na senha, pode ser que atrapalhe na hora de fazer um script. Pode acontecer isso em alguns casos. Então é sempre bom a gente ficar ligado nisso. Tem algumas configurações de melhora do arquivo do PHP que eu vou mexer aqui, que é o seguinte: aqui tem que ser 300, aqui 128, aqui 16, aqui esse daqui tá certo, tá tudo ok. Vamos ver se ele sobe agora. Ó, não subiu não. É o seguinte, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dar um pause, vou procurar qual que é o defeito e já passo para vocês. Bom, é o seguinte, o que estava atrapalhando aqui é mais uma coisa que vem já padrão com o CentOS, certo? Que é o Security Linux. Esse Security Linux, ele tem é uma outra aula que a gente precisa para manter ele
para falar mais sobre ele. Então, para desabilitar ele, eu usei esse comando aqui, ó, set enforce 0. Se você quiser apenas deixar ele desabilitado para ir mexendo aí por enquanto, sem precisar de, que não é uma coisa assim também que é muito aconselhável, porém se for só para você ter os seus estudos aí, é tranquilo. Aqui no caso, esse C Linux aqui que está em force, a gente tem que colocar permissive. Beleza. Aí agora se por acaso o servidor reiniciar, ele já vai ficar com o parâmetro 0 aqui configurado. Daí quando eu dei o system start Zabbix server, ele já funcionou. Se eu quiser deixar sempre ligar o Zabbix server, sempre que o servidor ligar, é aquele mesmo esquema, system ctl enable Zabbix server. Aí se por acaso o servidor reiniciar, quando voltar ele já vai estar aqui. Bom, aqui está a dashboard que não tem nada praticamente, né? Não tem nada. Eu vou ensinar depois a mexer com os hosts. Aqui eu tenho um host do Zabbix server, que ele configura, que ele monitora ele mesmo. No caso aqui está desabilitado. Por que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e fazer a mesma coisa. System ctl start Zabbix agente. Aí, no caso, eu dou um enable nele aqui, daqui a pouco ele vai aparecer. Aqui vai ficar verdinho e ele vai começar a coletar informações. Bom, é isso aí, galera. Você viu que eu fiz dessa forma, a instalação eu fiz meio na cara, assim, na coragem, justamente porque a gente vê muito tutorial por aí que os caras colocam 2, 3 comandos para você fazer, e aí não dá certo e você não sabe o que você faz, você não sabe sair dali depois disso, né? Então o que eu fiz? Eu fiz de uma forma que desse erro mesmo, que eu achei que ia dar até alguns outros erros. Eu fiz algumas coisas aqui de propósito, porque eu achei que ia dar alguns outros erros, mas esses erros dão mais na versão do Ubuntu, da instalação do Ubuntu. Então quando eu for fazer a instalação do Ubuntu vai dar outros erros além desses que deram, e eu vou mostrando para vocês como é que a gente resolve. Mas relaxe, nada que o Google não resolva. Tudo que a gente precisar aí, a gente tem o Google para isso, certo? Então por enquanto vai ficar assim. Ele já está coletando, tá vendo? O Zabbix server. Eu não vou ensinar a fazer nada agora, porque eu vou primeiro. Aqui já está falando que o agente está ativo. No caso é um agente passivo. Bom, isso aí depois eu vou explicar. Eu vou fazer também os vídeos, não hoje, mas até quarta-feira eu pretendo colocar também os vídeos de instalação do Ubuntu e do Debian, para depois a gente pegar firme. Eu vou explicar no primeiro vídeo primeiro o que são hosts, o que são templates e o que são itens. Vou ensinar a criar um item do zero, sem usar esses templates padrões que já vem com o sistema. E posteriormente, depois que a gente fala bastante sobre a criação de itens e triggers, que é o mais importante, eu vou falar também sobre a coleta através do Zabbix Proxy. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se precisar de alguma coisa, deixa um comentário ou manda um e-mail para contato@mmoraessoluções.com.br. Se eu souber responder, eu vou ficar muito feliz em ajudar. Caso eu não saiba, eu dou uma pesquisada, uma estudada e respondo posteriormente para vocês. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí.